Bom dia, quarta-feira, 29 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. O Brasil teve ontem a maior alta no registro de mortes diárias de Covid-19. No estado de São Paulo também, o número de óbitos foi o maior. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que Manaus, Recife, Rio, São Paulo têm um problema com a manutenção de números elevados e crescentes, com uma tendência de piora. Mas mesmo para essas cidades, o ministro não falou nenhuma palavra de estímulo à manutenção do distanciamento social, da importância de ficar em casa nesses locais especificamente. Diz que envia ajuda financeira, equipamentos, testes de diagnóstico, recursos humanos, mas não fala que se os doentes continuarem chegando aos hospitais, o sistema de saúde não dará conta do atendimento. A gente lembra que, mais do que nunca, além de ficar em casa, é preciso atenção com os idosos. E os médicos investigam na Grã-Bretanha uma consequência da Covid-19 nas crianças. A sua dúvida é o que move este programa. Escreva para a gente usando a hashtag #PerguntaCorona, tudo junto, #PerguntaCorona, tudo junto, nas redes sociais. Quem responde hoje são Thaís Guimarães, infectologista, e Marco Aurélio Safadi, também infectologista e pediatra. A gente sempre mostra aqui no programa o gráfico com o número de mortes registradas pelo Ministério da Saúde dia a dia. A gente tem no telão exatamente o aumento de segunda para terça-feira. Vamos ver o gráfico aqui na nossa tela, claro, se ele quiser aparecer. Aí está, o último número do dia 28, 474 mortes. Começamos lá no dia 17 de março com uma morte, a gente percebe a evolução, sobe e desce, mas desde o dia 23 de abril, desde quase que o fim de abril, a gente percebe uma alta, 400, caiu para 300 e poucos, aos finais de semana cai um pouco, mas ontem tivemos uma alta de 40% em relação ao dia anterior. E hoje a gente traz também um outro gráfico para a gente ver como a doença avança muito rápido e mata rápido aqui no Brasil. A primeira morte registrada no dia 17 de março. Levou quase um mês, até o dia 10 de abril, para a gente chegar aos primeiros 1.000 casos. Depois, uma semana para somar mais 1.000. Chegamos aos 2.000 casos. Depois, 6 dias para chegar a 3.000 casos. E assim fomos subindo. 2 dias para mais 1.000 casos e na última vez foram 3 dias para 5.000 casos. É assim que eu começo entrevistando os nossos convidados de hoje. Doutora Thaís, doutor Marco Aurélio, muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Esses dois gráficos mostram que nós estamos numa subida rápida e acho que não tem dúvida nenhuma, em direção ao pico da doença, perigosamente indo ao pico da doença. Perigosamente mesmo. A gente já esperava esse aumento do número de casos, mas esse número de casos poderia ser bem maior se a gente não tivesse as medidas de isolamento social. Então, o pico da epidemia está previsto para acontecer agora na primeira semana de maio. Então, é importante a gente ter esses números, porque o isolamento social continua sendo a medida mais importante para a gente não saturar os leitos. A gente tem visto muitos pacientes em unidade de terapia intensiva. Apesar de estarmos, então, indo rumo a esse pico, perigosamente, como a senhora bem disse, o isolamento ainda é importante. Ainda é importante nesse momento para que a gente não sature o número de leitos hospitalares e tenha respiradores suficientes para atender os casos mais graves. Ontem, o secretário em Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, ele disse que os estados que mais preocupam são Rio, Recife, Fortaleza, Pernambuco, Ceará, Amazonas, o estado do Rio, São Paulo, claro, falando das regiões metropolitanas, especialmente desses estados. Mas São Paulo, ele falou que nas próximas 2 semanas, como até a doutora Thaís meio que disse aqui, veremos uma intensidade maior na região metropolitana. Isso significa o pico? Vamos chegar ao pico do caso em São Paulo especificamente? Exato. Eu acho que São Paulo, vamos dizer, teve uma circulação importante de casos que precedeu a outras regiões. Então, provavelmente em São Paulo a gente vai ter uma situação antecipada. Mas eu acho que vale aqui uma mensagem importante, Márcio. Eu tenho percebido, e isso me preocupa, uma fragilidade na compreensão da importância das medidas que de fato se mostraram efetivas para conter a expansão do vírus. Então, eu queria reforçar, neste momento que a gente está vendo aí o aumento do número de mortes, quando você acumula mortes é porque aquilo reflete um cenário de algumas semanas atrás. Então, se nós relaxarmos as medidas de isolamento, de quarentena, neste momento, a gente vai ter a repercussão disso daqui a 15, 20 dias nas nossas unidades de saúde. Então, eu acho que esse é o momento de 3 pilares importantes que não podem ser negligenciados. O primeiro deles, a manutenção
das medidas de isolamento, especialmente nesses locais onde a gente está vendo um número importante de casos. Segundo, o reforço daquilo que tem se mostrado exitoso, que é o uso das máscaras na população que sai às ruas, porque tem que sair, porque tem que ir ao mercado, porque tem que ter uma atividade essencial. Não deixem de utilizar as máscaras, elas se mostraram importantes para diminuir a transmissibilidade do vírus junto com as medidas de higiene. E o terceiro pilar, que é fundamental nessa análise, que me parece que esse a gente não tem tido oportunidade de implementar, é a testagem ampla. E quando eu falo testagem ampla, Márcio, eu estou me referindo aos testes que detectam a presença do vírus e não a presença dos anticorpos. Neste momento, onde a atividade, vamos dizer, a transmissão é intensa, é crucial nós termos a informação de quem está infectado para isolar esse indivíduo com mais ênfase, rastrear os seus contatos e, dessa forma, mitigar a transmissão do vírus. Na sua experiência, o senhor acha que os testes rápidos não funcionam tão bem assim? Os testes rápidos, quando a gente se refere a esses testes sorológicos, que são medidos, vamos dizer, no sangue, é importante que fique claro que eles vão medir anticorpos, eles não estão medindo a presença do vírus. Há limitações técnicas em relação a esses testes, a gente sabe que eles, infelizmente, não têm a acurácia necessária para que a gente possa ter uma informação de qualidade. E nesse momento em que há circulação importante, e a experiência dos países que tiveram êxito nesse controle mostra isso, o crucial é você testar com os testes que detectam o vírus, né? E são aqueles que são colhidos no trato respiratório, na fase aguda da doença, para que a gente implemente as medidas de contenção. Os números de casos do novo coronavírus foram divulgados no fim da tarde de ontem e o ministro Nelson Taixe fez uma coletiva às pressas para comentar esse avanço. Essa coletiva não estava prevista para ontem, terça-feira. O ministro admitiu que a situação se agravou. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado, mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Isso se continua restrito aos lugares onde a gente sabe que estão vivendo as maiores dificuldades, como Manaus, Recife, esses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente está tratando dessa forma, entendendo ainda que o Brasil tem que ser tratado de uma forma diferente para as diferentes regiões, mas hoje a gente vê nesses lugares onde a crise é maior como um quadro de pior e a gente vai continuar acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução. E reforçando o que vocês falaram, e o ministro não falou a importância do isolamento social. Infelizmente, a gente tem os dados no estado de São Paulo. Ontem alcançamos 48% de taxa de isolamento, quando o ideal é chegar a 70%. Mas é importante dizer o que significa o 70%. Se a gente chegasse a 70%, ainda teríamos que criar mais de 400 leitos de UTI para atender os doentes que chegam. Com 50%, que a gente nem está chegando a 50%, são mais 2 mil leitos de UTI. Nesse momento, às vésperas da pandemia, às vésperas do pico da pandemia, a gente tem como criar 2 mil leitos de UTI assim, doutora? Não tem, não. A gente precisa de preparo para criar esses leitos. A gente precisa de recursos materiais, principalmente ventiladores mecânicos, porque os pacientes evoluem para a insuficiência respiratória de uma maneira muito abrupta e esse paciente precisa de uma ventilação mecânica. Então, além dos equipamentos, eu também preciso de recursos humanos. Então, os hospitais precisam de médicos, os hospitais precisam de enfermagem, os hospitais precisam de fisioterapeutas para dar atendimento para essa população. Então, não é só a parte de material ou de leito de uma cama, mas também dos recursos humanos. O Ministério da Saúde disse ontem que distribuiu 185 respiradores. Esse trabalho está sendo feito espalhando respiradores pelo Brasil e de uma maneira centralizada. Quer dizer, eles distribuem e se piorar em outro lugar e melhorar naquele outro local, tira o respirador dali e leva para lá. Mas a pergunta é, nem todos os estados estão nessa situação tão grave. Tocantins, por exemplo, 10% dos leitos ocupados. Mato Grosso não chega a 5% dos leitos ocupados. Para esses locais, qual é a mensagem que vocês deixam? Eu acho que esse talvez... É uma pergunta difícil, eu sei. Não, é uma pergunta difícil, mas acho que é importante, vamos dizer, a gente entender que num país continental como o nosso, as situações são muito díspares, né, em todo o país. E há estados que têm condição, vamos dizer, de antecipar um preparo, e acho que
São Paulo foi um exemplo, né, de um estado que realmente teve a oportunidade de expandir a sua capacidade de atendimento, instalar novos leitos, comprar respiradores, treinar equipamentos. Há estados que também não tiveram essa oportunidade. Aqueles estados que têm uma circulação mais tímida do vírus, Márcio, são estados onde é crucial aquilo que eu comentei há pouco, que você teste a população para identificar onde o vírus está circulando e para você poder implementar medidas de contenção do vírus. Não tem um cenário onde há mais importância da testagem para a presença do vírus do que esse, quando você tem, vamos dizer, o início da circulação do vírus, onde você pode, de fato, ter medidas que vão contribuir para o sucesso, para que não ocorra, vamos dizer, uma expansão. O que a gente viu em alguns outros países. Pois é, ao mesmo tempo que a gente não tem a testagem, a gente já tem a notícia de que o vírus está seguindo um processo de interiorização, saindo das grandes cidades e indo para as médias, pequenas cidades no interior do país, especialmente pegando as periferias. Quer dizer, por isso que eu digo que a pergunta é difícil, porque a gente não tem dados para dizer o que fazer. Isso reflete a mobilidade, né? Então, por que está caminhando a doença para o interior e para outros estados? Porque as pessoas estão circulando. Não tem dúvida nenhuma, então, que o distanciamento social nesse momento é para segurar o vírus e, consequentemente, reduzir a pressão sobre os hospitais. Um dos desafios tem sido sensibilizar as pessoas quanto à importância de manter essas medidas de isolamento. A Prefeitura de Teresina convidou 3 moradores da cidade, todos até então a favor da reabertura do comércio, reabertura dos serviços, vida normal, e fez um teste para que eles entendessem o que pode acontecer se o distanciamento social não for cumprido. Vamos ver um trechinho. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Minha família? Não tem como escolher. Porque são pessoas que eu amo. Minha família. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Fazer escolhas é sempre difícil, ainda mais quando a gente é da nossa família. São as escolhas que vocês, médicos e do Brasil inteiro, estão tendo que fazer de vez em quando agora, porque falta respirador. Tem 2 ou mais pacientes precisando do respirador e só tem uma máquina. Quem vocês escolhem para colocar? Esse é o dilema que muitos médicos estão enfrentando. Qual é a resposta para isso? Quando a gente vê um vídeo desse, é tão emocionante. Eu acho que é difícil ter uma resposta, vamos dizer, subjetiva, né? Em alguns países houve protocolos com critérios, que esses critérios eram aplicados de maneira, vamos dizer, muito rígida quando essas situações surgiam, para identificar qual era o indivíduo que teria prioridade no acesso a esse equipamento, a essa assistência. Então, são critérios que levam em conta a faixa etária, a condição clínica do paciente, enfim, uma série de pontos objetivos que não pudessem ser alvo da subjetividade, mas que dessa forma você poderia criar um score, né, que identificaria quais seriam aqueles prioritários para o acesso a esse tratamento. Nesse momento, às vésperas do pico de casos aqui em São Paulo, a gente sabe que isso vai acontecer em diferentes momentos no Brasil, teremos surtos epidêmicos, não uma epidemia ao mesmo tempo no Brasil inteiro, mas para quem ainda está longe desse pico, quais os cuidados, ou quais as dicas a senhora daria? Atenção no treinamento de pessoas, compra de equipamentos, expansão de leitos, distanciamento social, qual seria a mensagem? Eu acho que, primeiramente, o distanciamento social, que justamente que é o que a gente fala do achatamento da curva. A gente não quer que as pessoas adoeçam todas ao mesmo tempo. Então, o distanciamento social, o isolamento social é muito importante nesse momento para que as pessoas vão adoecendo gradativamente e a gente tenha o recurso hospitalar para atender essa população. Mas, ao mesmo tempo, os hospitais têm que estar preparados. Então, a gente tem que olhar para a estrutura física do hospital e também, como eu já disse, para os recursos humanos. Mas o mais importante é mandar a mensagem que as pessoas, neste momento de pico da epidemia, têm que ficar em casa, só sair se for extremamente necessário, porque, como o Marco falou, a gente vai ver a consequência, o resultado daqui a 15 dias. Então, a gente consegue se preparar em 15 dias, mas a gente precisa trabalhar para não ter a saturação dos leitos. Dá tempo para treinar as pessoas nesse tempo? Acho que, se você me permite, claro. Márcio, eu estou totalmente de acordo com a Thaís, mas talvez a palavra que seja necessária nesse momento seja a palavra atitude.
por parte, vamos dizer, do Ministério da Saúde, para implementar de maneira efetiva aquilo que é necessário. Que a gente comentou aqui, como a Thaís destacou, o segmento a essas medidas de isolamento, mas não só as medidas de isolamento. As outras estratégias são cruciais. Então, a gente tem que ter, vamos dizer, disponibilidade dos testes para conseguir rastrear o que está acontecendo. Medidas de informação, a gente tem que ir informar as pessoas da importância da higiene, acho que isso está sendo feito, do uso das máscaras. Algumas cidades até saíram na frente e, vamos dizer, colocaram como obrigatório o uso das máscaras. Então, essas mensagens têm que ficar muito claras para a população e depende de atitude. Atenção total nas casas de repouso de idosos. O perigo da Covid-19 é ainda maior, tanto por causa da convivência próxima de um idoso com o outro, quanto pelo fato dos idosos serem muito mais frágeis. Numa casa de repouso em Três Lagoas, no interior de Mato Grosso do Sul, foram confirmadas 3 mortes. O repórter Fabiano Arruda tem as informações ao vivo para a gente. Fabiano, bom dia. Oi, Marcos, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o combate aqui em Mato Grosso do Sul, é isso mesmo, foram 9 mortes e esse número aí que você falou registrados, então, é de idosos que moravam numa casa de repouso na cidade de Três Lagoas, que fica no leste do estado. Segundo a Secretaria de Saúde do município, outros idosos que já moram no local já testaram positivo para a doença. A situação se repete em outras partes do país. Em Vitória, no Espírito Santo, foram 4 mortes. Em Rio Branco, no Acre, um idoso morreu e ele teria sido infectado depois que uma curadora testou positivo para a doença. O asilo passou por desinfecção. Em Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul, teve surto do novo coronavírus no asilo. Um homem de 84 anos com histórico de outras doenças morreu. Em Santa Catarina, uma casa de repouso em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, foi isolada depois que 4 pessoas morreram e 11 foram infectadas pelo novo coronavírus. Aqui em Campo Grande, os idosos que são atendidos no asilo tiveram que se adaptar a uma nova rotina de higienização pessoal e também dos ambientes. Até a visita dos voluntários foi suspensa. Só estão autorizados a entrar os 23 profissionais de saúde que atuam no local neste asilo. Nenhum idoso testou positivo para a Covid-19, Márcio. Pois é, Fabiana, a gente vai reforçar esses cuidados agora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Especialistas criaram uma lista de procedimentos que devem ser adotados para evitar a contaminação pela Covid-19 nas chamadas instituições de longa permanência para idosos. O relatório também detalha o que deve ser feito em caso de infecção dos moradores. Quem conversa com a gente sobre isso é a geriatra Carla Jacomin. Doutora Carla, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Qual é a principal orientação? Sem dúvida, é evitar a entrada do vírus na instituição. E isso a gente só consegue por meio de informação fidedigna, por garantia de cuidados de higiene de todas as pessoas que circulam na casa. Já foi feito a supressão de visitas, as pessoas já não podem visitar as casas mais. Mas é importante que os funcionários, as pessoas que vão entregar embalagens, alimentos, que elas tomem esse cuidado e que os mesmos cuidados que elas tomem ao chegar na instituição, elas tomem ao voltar para casa. É uma ilusão achar que a casa da gente nos protege. Então, a gente precisa ter os mesmos cuidados de higiene no trabalho e na nossa casa. Agora, doutora Carla, dá tempo de treinar esses funcionários agora, ensinar esses funcionários agora para essas medidas de higiene mais severas do que nunca? Eu posso dizer que nós estamos fazendo isso o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos informando, liberando vídeos, liberando videoconferências. Já que a gente não pode estar lá, a gente cria canais de comunicação. Isso é fundamental. Agora, é fundamental que todo gestor público, seja da assistência social ou da saúde, entenda que uma instituição de longa permanência é um ponto frágil e tem toda a estrutura para gerar um foco de infecção. Então, as equipes de saúde e da assistência social têm que atuar. Excelente ponto. Doutora Carla Jacomin, geriatra, muito obrigado pelas suas explicações aqui no nosso combate. Bom dia para a senhora e boa sorte. O problema da Covid-19 em asilos é uma grande preocupação também para o governo britânico. O número de mortes em abrigos para idosos lá triplicou em 3 semanas. Das 21 mil mortes por Covid-19 na Grã-Bretanha, mais de 7 mil aconteceram em asilos, quase um terço do total.
É uma triste epidemia paralela que se repete em outros países europeus, como Itália, Espanha, França, Irlanda, Bélgica, onde o percentual de mortes em abrigos chegou a 42%. Nos Estados Unidos, essa também é uma questão preocupante. Chegou a notícia que 68 idosos morreram vítimas de Covid-19 num lar para veteranos militares no estado do Massachusetts. Outros 82 moradores desse local e 81 colaboradores testaram positivo para o vírus. Uma enfermeira afirma que o baixo número de funcionários colaborou para a disseminação da doença, já que eles ficam circulando por vários locais para dar conta do trabalho. É uma bomba relógio para explodir se esse vírus entra numa casa como essa, mas um ponto importante é a orientação também é isolar os idosos que apresentarem os primeiros sintomas. Mas isolar como? Como é que você isola? Tem que ter um quarto separado? Tem que mandar para um hospital? Como é que faz isso? Uma casa de repouso é um cenário perfeito para o vírus se disseminar muito rapidamente. Lembrando que a população que habita essas casas de repouso são populações idosas que vão ser a população que vai tender a ter maior gravidade. Por isso que a gente vê esse grande número de mortes, porque tem a imunossenescência e os idosos têm a tendência a complicações maiores. O importante é ressaltar que, assim, eles vivem em aglomeração, então eles fazem alimentações juntos, atividades de entretenimento muito Sim. próximos um do outro. Então, na verdade, a chance de disseminação é muito grande. E, normalmente, o vírus é introduzido através de um cuidador. Então, a triagem sintomática, tanto para o cuidador, é importante, mas, às vezes, essa pessoa pode ser assintomática e já estar transmitindo o vírus. E é aí que a gente vê o problema. Então, só a triagem respiratória não é suficiente. Mas o importante, sem dúvida, se você diagnosticar um caso de um idoso, você tem que isolá-lo, sim, quarto sozinho, tentá-lo, isolá-lo do distanciamento social dos outros idosos para evitar a disseminação. E lembrar, Márcio, que muitas vezes os cuidadores desses asilos não são profissionais de saúde. Né? Então, esse é um ponto importante. Um ponto mais a se pensar. É um assunto muito delicado. Um estudo publicado na New England Journal of Medicine, revista científica americana, mostrou que a infecção por Covid-19 pode se espalhar numa velocidade assustadora nesses lares para idosos. Nós temos um gráfico que mostra isso. 23 dias depois que um residente testou positivo numa instituição, 57 dos 89 residentes, 64%, também testaram positivo. O número de casos dobrou a cada 3, 4 dias, contra uma média na região de 5 dias e meio. 26 cuidadores também testaram positivo. O estudo chamou atenção para o fato de que mais da metade dos residentes diagnosticados com Covid-19 não tinham sintomas no momento do teste. É um perigo os assintomáticos, como eles também transmitem doenças. E, de novo, num ambiente desse, perigo enorme. Se há uma lição que a gente aprendeu com esse vírus, é que ele é um vírus que tem esse comportamento, a transmissão ela é basicamente respiratória, e o que a gente tem visto, Márcio, é que é em aglomerados, né? Então, dentro de uma família, quando você tem um caso no indivíduo numa família, toda a família acaba sendo, ou boa parte da família acaba sendo infectada, e funciona dessa forma nesses asilos. Eu acho que fica muito claro e emblemático o exemplo. Provavelmente o transmissor nesses casos, é o cuidador, que provavelmente é um indivíduo jovem, que tem uma chance grande de ter uma forma sem sintomas, mas a despeito de estar sem sintomas, ele acaba funcionando como um transmissor dentro desses locais. É uma característica dessa doença. Por isso, mais uma vez, destacando a importância de você, vamos dizer, rastrear esses casos para tentar bloqueá-los, né? E a gente está falando de profissionais trabalharem de máscara. Sim, máscara profissional. Né? Máscara profissional. Isso é importante nessa instituição. E a gente está falando tanto aqui dessa questão dos idosos nos asilos, mas essas mesmas preocupações valem também se você tem um idoso em casa e vai um cuidador de vez em quando tratar desse idoso. Os cuidados são os mesmos. E se a gente não tem vacina, se a gente não tem teste para rastrear, que a gente tenha higiene, lavando muito bem as mãos, o idoso e também o cuidador o tempo todo. Vamos aqui para o nosso telão responder as primeiras perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. A cadeira foi. Vamos começar pela pergunta da Lisandra. Ouvi dizer que vermífugos estão sendo cogitados para a cura da Covid. É verdade? Por que não foi usado antes para outros vírus como o H1N1? Então, há algumas modalidades de tratamentos que estão sendo investigadas, Márcio, e que às vezes a gente chama, é importante entenderem quem está nos escutando, os tais estudos in vitro. O que quer dizer isso? Você vai olhar no laboratório
se aquele medicamento inativa o vírus. E às vezes é sensacional, o vírus é inativado por aquele medicamento in vitro, mas quando você vai e usa o medicamento in vivo, como a gente chama, ou seja, nos seres humanos, muitas vezes os resultados são desapontadores. Então, de fato, há alguns medicamentos que estão sendo investigados, mas ainda em fase muito preliminar, sem nenhum resultado, vamos dizer, alvissareiro que mostre que essas são opções que devam e possam ser utilizadas fora dos protocolos clínicos. Vale para o vermífugo, vale para o antimalárico também, pra todos vários os remédios, todos sendo testados. Pergunta da Isabela, sou enfermeira, trabalho no hospital e existe uma ala para suspeitos de Covid-19. Após 6 dias de internação, o paciente testou negativo. Ele pode ser transferido para uma outra enfermaria comum junto com outros pacientes? 6 dias. Então, Isabela, esse teste pode ser um falso negativo, tá? Então, mesmo com 6 dias de internação, ele ainda pode ser negativo, a gente não descarta. O ideal é que ele faça um segundo teste, e se vier um segundo teste negativo, aí talvez pensar em transferi-lo. A pergunta da Maria Heloísa é bem básica, mas é muito importante. Uma pessoa está com vírus, assintomática, e contamina outra pessoa. Esta outra pessoa também será assintomática? Ou pode ficar muito doente, com um caso mais grave? É bem simples a resposta, né? Quer dizer, a transmissão ela pode ocorrer tanto do indivíduo com sintomas como do indivíduo sem sintomas. E quem adquire o vírus, ter ou não sintomas, vai depender de uma série de fatores. Da faixa etária, das condições de outras doenças associadas. Então, a resposta é de uma maneira muito direta. Quem recebe o vírus pode se comportar de maneira assintomática e transmiti-lo, ou pode ter sintomas. Mas o mais importante é, uma vez infectado, seja você sintomático, seja você assintomático, você vai potencialmente transmitir o vírus. E a pessoa pode receber aquele doença e ter uma gripezinha, um resfriado, ou ser entubado daqui a alguns dias num caso muito grave. Pergunta do Chico, quem já pegou dengue ou zika, tem mais facilidade de pegar Covid-19? Não temos essa evidência, não. Facilidade para o Covid-19 todo mundo tem, porque todo mundo é suscetível. Então, já ter tido outras doenças virais não significa que tem mais facilidade. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Agora são 10 horas e 21 minutos, vamos direto à redação do Jornal Hoje, onde Maria Júlia Coutinho tem uma notícia importante pra gente. Maria Júlia, me escuta? Oi, bom dia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. A Flávia Alvarenga tem as informações, é com você, Flávia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar que suspende, portanto, a posse do diretor-geral Alexandre Ramagem. Essa liminar suspende o decreto que foi publicado na madrugada de segunda para terça-feira, que deu a nomeação de Ramagem para a Polícia Federal. Nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele pede a comunicação urgente à Advocacia Geral da União. E a cerimônia de posse estava inclusive marcada para as 3 horas da tarde, hoje, aqui no Palácio do Planalto. Portanto, a posse de Ramagem está suspensa. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do PDT, que entrou no Supremo ontem cedo com esse pedido de suspensão. E o partido alegou o seguinte, alegou que houve desvio de finalidade, porque Sérgio Moro, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, deixou o governo acusando o presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. Então, qualquer notícia, qualquer nova informação, Maju, a gente volta com vocês, mas a posse está suspensa. Obrigada, Flávia Alvarenga. Como ela disse, a gente volta a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa é no Jornal Hoje. Com você, Márcio. Muito obrigado, Maju. Todos os desdobramentos dessa crise política no Jornal Hoje, logo depois do seu noticiário local. Vamos voltar aqui para o nosso combate, porque crianças não estão no grupo de risco da Covid-19.
Isso é um alívio para pais do mundo inteiro. Mas nas últimas 3 semanas vem chamando a atenção o aumento do número de casos de crianças internadas com processos inflamatórios em diferentes partes do corpo. A gente vai até Londres conversar ao vivo com o nosso repórter Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde para você aí em Londres. A suspeita é que a Covid-19 está por trás disso. Isso, Márcio. Bom dia para vocês aí no Brasil. É uma suspeita, por enquanto, que está sendo investigada em pelo menos 4 países. O primeiro país a falar oficialmente sobre esse assunto foi o Reino Unido. O ministro da Saúde chegou a demonstrar preocupação com o que chamou de síndrome rara e grave em crianças que pode estar associada à Covid-19. Especialistas aqui no Reino Unido estão investigando uma possível ligação entre o novo coronavírus e crianças que desenvolveram doenças inflamatórias graves, em alguns casos até no coração, e também febre alta, artérias inchadas, vermelhidão na pele, inchaço na pele também, entre outros sintomas. Os especialistas britânicos definem como uma inflamação multissistêmica. É fundamental só ponderar aqui, gente, que são poucos casos. A imprensa britânica fala hoje em 20 casos em todo o Reino Unido, mas foi suficiente para os médicos receberem um alerta aqui para que fiquem atentos a uma reação no organismo das crianças, reação que pode estar associada ao coronavírus. Esse alerta foi principalmente para os clínicos gerais e para os pediatras. Curioso é que esse quadro foi observado tanto em crianças que, de fato, foram infectadas pela Covid-19, pelo coronavírus, quanto em crianças que não pegaram a doença. É essa relação ou não que os especialistas querem entender agora. 3 crianças, além do Reino Unido, é importante dizer que outros 3 países relataram casos semelhantes. Espanha, Itália e Estados Unidos. 3 crianças americanas entre 6 meses e 8 anos, as 3 infectadas com o novo coronavírus, estão com uma síndrome inflamatória, Márcio, bem parecida com essa que está gerando esse alerta aqui no Reino Unido. É para ficar atento, são poucas crianças, mas é para ficar atento. Rodrigo Carvalho, muito obrigado. Dr. Safad, além de infectologista, pediatra também. Já viu algo parecido assim no Brasil? Eu ontem tive a oportunidade de ligar lá para o Reino Unido para um colega meu, que está no comando da investigação desses casos, para ter um pouco mais de detalhes. E acho que são dados preliminares ainda. A gente sabe que um percentual pequeno de casos de Covid cursam de forma grave em pediatria. Não é que a doença é isenta de riscos nas crianças. Ela tem uma chance menor de cursar com gravidade. Mas há casos graves, isso sempre foi reportado. Mas muito poucos. Exatamente. Isso, menos de 2% do total de casos graves, etc., são em crianças. E acho que esse cenário não altera, vamos dizer, essa convicção. Mas serve de alerta. Essas doenças que ele citou são doenças que, de fato, você tem uma intensa atividade inflamatória, doenças as quais a gente conhece já há muito tempo e que podem ser desencadeadas. O vírus pode funcionar como um gatilho para a ocorrência dessas doenças. Então, o que tem que ficar claro é se, de fato, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, está desempenhando esse papel e a magnitude dessa extensão. Mas a ideia principal é que isso sirva de alerta. A gente está atento, vamos dizer, a esses casos para tentar rapidamente identificar essa atividade. Sobre criança, tem uma pergunta aqui da Fátima. Meu filho está com perda de olfato e paladar. Até o momento não teve febre. Ele deve ficar em quarentena? Deve, porque esses sintomas são bastante sugestivos de infecção por Covid. Então, mesmo sem febre, a perda de cheiro e paladar já é um sintoma sugestivo de Covid. Então, deve ficar em casa sim. Vamos continuar fazendo perguntas aqui no nosso telão, as perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. A pergunta do Luciano já chegou outras vezes aqui. O gás ozônio mata o vírus? Na realidade, acho que ele está se referindo a uns túneis que foram criados, né, com ozonização e que, de fato, mostraram que elas têm a capacidade de inativar o vírus. Mas, Márcio, só na hora que você está atravessando esse túnel, assim que você sai do túnel, você está de novo suscetível, né, a ser infectado. Então, não são medidas que vão ter impacto importante. Pergunta do Estevam. Com os procedimentos sanitários que estamos adotando, poderemos evitar a disseminação de outras doenças infecto-contagiosas? Sem dúvida, lembrar que a higienização das mãos previne transmissão de várias doenças de transmissão respiratória, doenças de transmissão fecal-oral e infecção hospitalar. Então, sem dúvida nenhuma, estamos prevenindo sim. Pergunta da Bruna, o que pode ser feito nos esgotos para o vírus não se propagar ainda mais? A gente mostrou essa semana que já acharam vírus nas fezes, consequentemente nos esgotos.
A gente pode pegar a doença assim? Eu acho que sim, evidentemente que sim. Uma das grandes conquistas da humanidade, né, foi o saneamento básico. Isso diminuiu muito as doenças diarreicas de uma forma geral. Mas eu queria voltar àquele ponto, se você me permite, que a Thaís comentou, Márcio. Essa talvez seja um dos legados dessa pandemia, né? A importância da higiene e o impacto que isso pode trazer nas doenças infecciosas de uma maneira geral. A gente viu desabar algumas das doenças infecciosas com a intensificação dessas medidas de higiene. Então, são hábitos que a nossa, vamos dizer, população, uma vez que ela incorpore, vão trazer inequívocos benefícios. Pergunta da Ana Paula agora. Quanto tempo o olfato e o paladar demoram para voltar ao normal? A gente não tem muito quanto tempo que isso demora. A gente tem visto em torno de 2 semanas para voltar a recuperar o olfato e o paladar. Mas tem alguns pacientes que relatam uma demora maior na resolução desses sintomas. Mas em média 2 semanas. E deve assustar as pessoas isso, né? Porque não sente gosto, não sente cheiro, tem dificuldade de alimentar quando a gente não sente paladar, né? A gente faz um rápido intervalo e já volta com outras informações do nosso combate. Até já. Dez horas e 34 minutos, hoje o dia está quente, quando não está, por isso a gente volta direto para a redação do Jornal Hoje, com a Maria Júlia Coutinho, né, Maju? Quando não está, né, Márcio? Olha, bom dia agora com direito para você e para todos que não estão nos assistindo. Márcio, a gente volta a falar sobre a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Quem traz os detalhes para a gente é a Flávia Alvarenga. Bom dia, Flávia. Oi, Maju. Bom dia a todos. A gente vai ler, então, principais pontos dessa decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes. Na justificativa em que ele concedeu essa liminar, suspendendo a posse de Alexandre Ramagem, o ministro disse o seguinte, abre aspas, em decisão, né, Alexandre de Moraes afirma que, abre aspas, apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do diretor da Polícia Federal em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Fecha aspas. Em outro trecho da decisão, o ministro diz o seguinte, o princípio da impessoalidade está diretamente relacionado com o princípio da supremacia ou preponderância do interesse público, também conhecido por princípio da finalidade pública, consistente no direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum e constituindo-se em verdadeiro vetor de interpretação do administrador público na edição dos atos administrativos. Fecha aspas. A gente vai agora para um novo trecho dessa liminar. O ministro diz o seguinte, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade. Deverá ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça. E mais um trecho, então, novamente do ministro. O Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional não se restringirá ao exame estrito da legalidade do ato administrativo, devendo entender por legalidade ou legitimidade não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo. Então, esses são alguns pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que saiu há pouco, suspendendo, portanto, aquele decreto que nomeou Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Então, está suspensa a nomeação dele, consequentemente também suspensa a posse dele prevista para hoje numa cerimônia no Palácio do Planalto às 3 da tarde. Nessa decisão, Alexandre de Moraes pediu que a Advocacia Geral da União seja comunicada com urgência. Quando a gente tiver mais informações a respeito dessa decisão, a gente volta, Maju. Obrigada, Flávia Alvarenga, trazendo aí informações, algumas das justificativas do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para a suspensão da posse do diretor-geral da PF, Alexandre Ramagem. A gente volta a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa é no JH a 1h25. Márcio. Agradecemos muito, Maju. Enquanto isso, tentamos combater uma pandemia no país
usando a tecnologia. Especificamente, o Rio de Janeiro está usando a tecnologia para testar o novo coronavírus. A Larissa Schmidt vai explicar para a gente como é que isso funciona. Bom dia, Larissa. Oi, bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Na impossibilidade de fazer a testagem em massa por falta de testes e nas evidências de subnotificação, os pesquisadores estão correndo atrás de novas formas para levantar dados que ajudem as políticas públicas, definição de políticas públicas. E um caso é do Instituto D'Or com a Fiocruz. A gente está aqui com o pesquisador Fernando Bosa, médico infectologista, que vai explicar para a gente uma plataforma online que funciona de que maneira? Bom dia. Bom dia, Larissa. Então, o objetivo central dessa iniciativa é entender a progressão da epidemia e entender os padrões de transmissão na nossa cidade, no nosso estado. Então, de uma maneira simples, a pessoa baixa um aplicativo. Nesse aplicativo tem um formulário com sintomas e fatores de risco. A pessoa, então, preenche esse formulário. A partir daí, um grupo de pessoas vai ser selecionado para ser testado. Aqui é importante ficar claro que a testagem não tem o objetivo de um diagnóstico individual, mas sim auxiliar a entender qual é a prevalência de pessoas que já tiveram contato com o vírus, aonde elas estão, como essa transmissão se dá. Por exemplo, aqui a gente tem a médica, ali está sendo testada nesse momento, ela foi selecionada através de um algoritmo. E o que acontece, por exemplo, com resultado positivo e negativo? Então, as pessoas vão receber esse resultado, essas pessoas que forem testadas, elas recebem no aplicativo o resultado e quem for positivo tem a possibilidade de indicar 5 pessoas do seu contato próximo para serem testadas imediatamente. Então, a ideia, nesse sentido, é a gente identificar aqueles locais onde tem mais transmissão e onde as pessoas estão mais vulneráveis à doença. Muito obrigada. Márcio, a gente volta ao estúdio. Muito obrigado, Larissa. Importante informação aí do Rio de Janeiro, como a tecnologia está nos ajudando a selecionar quem vai fazer ou não o teste. Em Botucatu, interior de São Paulo, a triagem para os testes é feita por telefone. O repórter Guilherme Mileta dá os detalhes para a gente. Bom dia, Guilherme. Oi, Márcio, bom dia para você e para os nossos especialistas aí no estúdio. Olha só, para fazer essa ação, para testar qualquer pessoa que tem algum quadro gripal, a Prefeitura de Botucatu comprou 15 mil testes. E aí como é que vai funcionar? Pessoa que tem algum sintoma de gripe, liga numa central telefônica que foi criado exclusivamente para isso e relata os sintomas que estão sentindo. Os médicos fazem uma triagem e, se houver necessidade, marcam então um horário em um posto de saúde para fazer a coleta do exame para a Covid-19. Se a pessoa não tiver condições de ir até o posto de saúde, vai uma equipe até a casa da pessoa para fazer essa coleta. Desde o começo deste método da Prefeitura de teste em massa na população, já foram coletados 265 testes, 12 deram positivos. Lembrando, Botucatu tem 53 casos positivos e 2 óbitos. Márcio. Muito obrigado, Guilherme. A gente continua aqui no nosso telão respondendo as perguntas que chegaram no nosso Pergunta Corona. Estamos com menos tempo hoje, vamos correr um pouco mais. A pergunta da Maria. Tô com falta de ar. Pode ser porque estou ansiosa? Pode ser que porque esteja ansiosa, mas no momento de epidemia, a falta de ar é um sintoma, então também vale a pena. Presta atenção nos outros sintomas, febre, procure um médico, porque pode ser um sintoma de coronavírus, sim. E procure um médico, eu falei em cima da doutora, desculpa, doutora Cris. Pergunta da Liz. No meu trabalho, fico num ambiente com ar-condicionado. Sempre que um colega pega resfriado, alguns de nós também pegam. O uso da máscara pode ajudar? Eu acho que a Liz está exemplificando com muita clareza o que acontece com as doenças respiratórias. Quem está próximo vai se contaminar sim. Se todos estiverem de máscara, porque é um local de trabalho que eles precisam estar nesse momento, a máscara vai sim ajudar nesse sentido, a diminuir a chance de contrair essas doenças respiratórias. Pergunta da Júlia. Estou desde sexta-feira sem paladar e olfato. Hoje já é quarta-feira. Dor de cabeça, nariz entupido e uma queimação no nariz ao respirar. Devo me isolar? Deve sim, porque são sintomas clássicos da Covid e muito provavelmente está doente, então deve se isolar sim. Pergunta da Ana Carolina. Com a chegada do Dia das Mães, estou sofrendo uma pressão da minha mãe para passarmos a data juntas. Posso levar meus filhos na casa dela? Ana Carolina,
A gente fica, assim, às vezes, de partir o coração mesmo, mas os seus filhos podem perfeitamente estarem infectados e, como são crianças, vão se comportar com boa chance de forma assintomática. Mas isso não impede que eles transmitam a doença para sua mãe, que provavelmente é uma pessoa de idade ou que tenha uma situação qualquer que a coloque em maior risco. Portanto, o bom senso nesse momento nos sugere que, neste momento em particular, que a gente está tendo intensa ainda atividade do vírus, não acho uma boa ideia. É uma resposta dura. É uma resposta dura para dar. E se a mamãe reclamar, fala que a culpa foi do nosso programa. Pergunta do Dani. Preciso levar meu bebê recém-nascido ao médico. Como devo proceder para evitar a contaminação? Se for uma consulta de rotina, de puericultura, e o médico estiver atendendo, o ideal é que esteja consultório somente com a criança, então separar a sala de espera para que não tenha várias pessoas ao mesmo tempo e, o mais importante, higienização das mãos ao chegar no consultório, ao sair do consultório, ao sair de casa, ao chegar em casa, e a mãe principalmente ir de máscara para a consulta médica, se a consulta médica for extremamente necessária. E não tem muito como proteger o bebê. O bebê não usa máscara. O bebê não usa máscara. A gente fez até uma recomendação em relação a isso, né? Esse é um tema importante em pediatria. E eu tenho atendido, um recém-nascido precisa ser examinado, é necessário. Então, isso é crucial. Crianças abaixo de 2 anos de idade não só não podem, como não devem utilizar a máscara, porque a máscara, especificamente nesse grupo de crianças, pode trazer o risco de sufocação. Evidentemente, a criança não vai ficar com ela. Então, a exceção à recomendação das máscaras é o bebê abaixo de 2 anos. Sim. Dr. Marco Aurélio Safadi, doutora Thaís Guimarães, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa, nosso tempo foi mais curto hoje, mas acho que respondemos tantas perguntas, tiramos tantas dúvidas, que ficamos felizes no final das contas. A gente fica por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, é só ir no Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. O nosso combate volta amanhã às 9h50 da manhã, levando informação até você. Não interessa a crise política ao redor. A gente está aqui para tirar a sua dúvida sobre o combate ao coronavírus. Até amanhã.